Todo mundo está pedindo pelo fim da guerra, mas o que seria a guerra se a gente for analisar no sentido pessoal? Tudo começa no micro e se reflete no macro, ou seja, nas pequenas coisas que ao longo do tempo ou somadas a outras tantas pequenas coisas se tornam grandes. Ou seja, a mudança é de dentro para fora e de baixo para cima. Sabe aquela história, seja a mudança que você quer ver no mundo? É exatamente isso. Se dentro de ti, ou dentro de qualquer pessoa, o que reina é o conflito entre pensamentos, emoções, sentimentos, então, dependendo de um certo ponto de vista, existe uma guerra interna, uma guerra no micro-organismo, no caso, o teu corpo humano. Por exemplo, quando a gente está com alguma dor, está com algum órgão funcionando mal, existe ali um conflito dentro do corpo que causa aquela desarmonia naquele órgão. Isso significa algo que está em desequilíbrio no espírito da pessoa, que vem do espírito, passa pela mente, e a mente cria e se manifesta no corpo físico. Se manifesta no corpo físico para que o observador, no caso a nossa consciência, enxergue e busque identificar o porquê daquilo, o que eu fiz para criar isso. Então é todo um processo que se origina no sutil, vem e se concretiza na dimensão densa, vamos dizer assim, na dimensão física da matéria. Então, se a gente for usar essa analogia para analisar o momento atual do planeta, podemos compreender que existe um desequilíbrio, uma desarmonia no espírito de Gaia, ou seja, no espírito da Terra, do planeta Terra, que também é um ser vivo, que está sendo criado e sustentado pelos pensamentos, pela vibração energética de cada ser, de cada habitante, no caso nós, seres humanos. Fazendo uma analogia com o corpo humano, os vírus, as bactérias, ou vamos dizer assim, as células, tem células saudáveis e células doentes, estão criando a desarmonia no corpo humano, enquanto nós humanos criamos a desarmonia no corpo Terra. Logo, a manifestação de tudo isso no planeta é uma determinada região que está em conflitos, que está em guerra, uma guerra física. Então, fazendo essa reflexão, como que eu posso pedir pelo fim da guerra sem antes olhar para dentro de mim mesmo e verificar qual que é a minha contribuição com tudo isso, com todo esse momento atual? E aí entra uma questão muito sutil, muito profunda e de extrema importância, que é a respeito daqueles que têm muito conhecimento a respeito de como o universo funciona, de como a mente de cada um tem poder de cocriar, de criar uma realidade, mas que não tem ética, que não tem amor ao próximo e que almejam apenas o poder. E como que isso funciona? Por exemplo, a grande mídia está, como eu já falei em outros vídeos, no comando desses líderes do planeta. E ela fica divulgando tudo sobre a guerra. E por mais que eles divulguem a guerra e falem queremos o fim da guerra, o foco ainda está na guerra. E o que isso cria? Mentes que pensam, que estão pensando cada vez mais em guerra, mesmo que pedindo pelo fim da guerra, porque pedir por paz, pedir por plenitude é diferente de pedir por fim da guerra. Uma mídia que mostra o desespero de quem está tentando fugir daquela zona de conflito, enquanto não evidencia as grandes ações humanitárias, voluntárias que estão ocorrendo lá naquele local. Então, em resumo, o que tudo isso sustenta? Mentes que estão focalizando no problema, estão focalizando na guerra, na dor alheia, no sofrimento, na desesperança, na descrença no futuro da humanidade. Não devemos pedir pelo fim da guerra, devemos vibrar pela paz mundial. Assim como a gente não deve pedir pelo fim da dor, mas sim pela manifestação da cura, o que é diferente. Isso é um princípio básico da física quântica, da metafísica, que é justamente aquela física que não é aceita como verdade pela física materialista e convencional desse planeta. Justamente porque, uma vez aceitando isso, cai o paradigma material, né? E as pessoas começam a pensar de outra maneira, entender de outra maneira como que o universo funciona, como que tudo se manifesta e, inevitavelmente, uma coisa leva a outra e a nossa realidade seria muito diferente para melhor, né? Positivamente falando, seria muito melhor e esses líderes que buscam pelo poder, perderiam o controle pela manipulação que eles tentam exercer sobre, principalmente, a mente de toda a população. Por exemplo, só para deixar bem ilustrado, quando a gente quer curar alguma coisa, a gente não deve pensar na dor, porque como se diz, onde tu coloca o foco, aquilo aumenta. Então, se tu coloca o foco na dor, no problema, aquilo só vai aumentar. Então a gente deve mentalizar a perfeita manifestação da parte que está machucada, seja uma parte do corpo físico,
seja uma emoção, uma questão espiritual, uma questão mental, a gente deve envolver aquilo com luz da verdade, com a luz do amor e imaginar aquilo em perfeitas condições. Porque se a gente pensar, por exemplo, que toda a dor vai embora, a gente não vai estar transmutando aquela dor em amor, em harmonia, em perfeito equilíbrio. A gente vai estar simplesmente trocando ela de lugar, de uma parte do corpo para outra, de uma pessoa para outra, ou de uma pessoa para o planeta Terra, com algum ser ou alguma energia que esteja em ressonância naquele momento com aquela energia de dor, né? Com aquele machucado, vamos dizer assim. Então a gente transfere de um lugar para o outro, mas verdadeiramente não soluciona, não cura. E esse é mais um assunto profundo e sutil que a gente deve analisar incansavelmente e repetidamente em tudo que acontece na nossa vida. Porque muitas vezes a gente não tem noção do que está acontecendo, qual que é o nosso papel nisso, né? E como que nós fazemos parte deste todo. E para concluir, eu gostaria de deixar aqui uma reflexão. Além de tudo que eu falei e outras coisas que existem, eu quero deixar um pensamento que eu tenho desde algum tempo e que acho que é um momento certo para compartilhá-lo. Quando uma pessoa se alista no quartel, ela está sustentando uma realidade bélica. Vamos pensar assim, qual que é a nacionalidade de um ser? Qualquer ser. Qual que é a nação de qualquer espírito? De qual país é, ou de qual cultura é, ou de qual religião é Deus? Então, qual que é o sentido de nós nascermos em um país e sermos obrigados a defendê-lo, no sentido bélico da coisa? E aí, o homem ou adolescente de 18 anos é obrigado a fazer o alistamento. Essa situação só vai começar a realmente mudar quando soubermos juntos dizer não ao que não é correto, ao que não é ético. Dizer não, eu não vou ir para guerra alguma como soldado. Ah, mas isso é um crime contra a nação, contra o país que tu defende. Tu vai ter que arcar com as tuas consequências. Tudo certo. O problema é teu. Eu vou arcar com as minhas e tu com as tuas. Porque a minha evolução não termina aqui. Eu estou dentro desse sistema, mas eu não sou deste sistema. Como Jesus falou, meu reino não é daqui. Se a gente parar para pensar quando que Jesus ia pegar uma arma na mão, é difícil, é desconfortável, totalmente fora da zona de conforto. É arriscado? Também é. Mas quando tu acredita fortemente numa coisa, que essa coisa é a verdade, tem fé que a luz é a verdade. Quando tu sente, quando tu sabe da verdade, tu não te importa mais com isso. Não tem como tu agir contra esse princípio. E como se fala por aí, ninguém disse que seria fácil. 1000 te dirão o que tu deve fazer. 10.000 te dirão o que tu não deve fazer. 1 milhão vão rir da tua cara. Mas apenas você vai arcar com as consequências das suas escolhas. E novamente, a Revolução pela Paz é pacífica. É um movimento que acolhe, que abraça, que se utiliza de amor compassivo, de misericórdia divina. E isso exclui qualquer tipo de soldado, qualquer tipo de agente do governo que, armado, tenha que defender seu país. E se isso fez sentido para ti, eu peço então que compartilhe esse vídeo. Muito obrigado.